Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal. Todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, mais próximo das 10, 10 e pouquinho. Todos os dias às 11 da manhã também tem relatos, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, 12:30 todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo ou outro tem especial. Quase todos os domingos agora, hein? E não se esqueçam de fazer uma visitinha à nossa loja assombrada, www.lojaassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos muito legais, camisetas que brilham no escuro, canecas, luminárias. E também não se esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo. Gosta do canal? Gosta dos relatos? Então vai ali embaixo e já deixa o seu like. Tudo bem? Vamos então começar esta coletânea de... Eu tô meio torta, né? Por isso que eu tenho que me centralizar aqui. Ah, não, apareceu a tomada. Aqui, vamos puxar aqui, acho que aqui tá melhor. Vamos começar com os relatos. Primeiro relato desta coletânea de hoje é este. O espírito veio reclamar com a minha mãe. Como assim? Vamos lá. Morávamos, é uma moça que nos conta, tá? Morávamos em São Paulo, capital. Éramos eu, 3 irmãs e minha mãe. Mas há muitos anos atrás fomos ao sul de Minas Gerais visitar a minha família por parte de mãe e sempre ficávamos hospedados na casa da minha tia Lalá, irmã da minha mãe, que apesar de ter 2 meninas e um menino, adotou minha prima que perdeu a mãe, a minha tia também, a Loló. Ocorre que numa dessas viagens minha mãe notou que a minha tia fazia um pouco de diferença no tratamento com a sobrinha adotada em relação aos seus demais filhos. Minha prima chamava minha tia nas refeições, tomando banho, etc. E minha tia só vivenciava isso com ela. Como? Peraí, ocorre que numa dessas viagens minha mãe notou que a minha tia fazia um pouco de diferença no tratamento com a sobrinha adotada em relação aos filhos. Minha prima chamava minha tia nas refeições, tomando banho, etc. E minha tia só vivenciava isso com ela. Seus filhos legítimos nunca agiram assim. Bom, não sei. Então, antes de retornarmos de viagem, minha mãe disse à tia Lalá para que ela não cedesse tanto e colocar... Ah, entendi. O tratamento era diferente no sentido... ela fazia tudo pra menina, entendeu? Ai, durante a refeição, tia, pega água pra mim. Ai, corta a minha carne. Ou, ai, pega a toalha pra mim. Ai, esqueci. Sabe, deve ser alguma coisa assim, sabe? E aí ela ia lá e fazia. Corta a carne, trago água, faz, entendeu? E isso nunca aconteceu com os filhos. Tipo, vai lá pegar água você mesmo, moleque. Você já aprendeu a cortar, pode cortar essa carne no seu prato. Já pega a toalha, já leva no banho e se vira. Mais ou menos assim, tá? Não sei, eu tô imaginando isso, tá? Então, porque daí ela falou aqui, ó. Então, antes de retornarmos de viagem, a minha mãe disse à tia Lalá para que ela não cedesse tanto e colocasse limites à Titi, que é a minha prima adotada pela tia. Pois os seus próprios filhos poderiam ficar enciumados. Tamanha era a preocupação e atenção que ela despendia comparado aos demais. Minha tia agradeceu e voltamos para São Paulo. Na mesma semana, minha mãe comprou um novo gás de cozinha. Eu e minhas irmãs mais velhas estávamos trabalhando e minha irmã caçula na escola. Minha mãe fazia o almoço quando as chamas do fogão se apagaram. Ela sabia que tinha acabado de trocar o botijão de gás há poucos dias, então ela estranhou. Ao lado do fogão ficava uma porta que dava acesso à lavanderia e ao quintal. Nessa porta apareceu a minha tia, Loló, mãe biológica da Titi, que havia falecido. Ela disse à minha mãe para que ela respeitasse o tratamento que a minha tia Lalá dava à Titi e que se ela tivesse viva, agiria da mesma maneira. Ou seja, daria toda a atenção. Disse mais, aquilo que ocorrera com o gás, sumir de repente, foi ela quem fez.
E em seguida, a tia sumiu. E o gás voltou. Minha mãe já vivenciou muitas experiências sobrenaturais, mas nunca mais deu palpite na educação da titi. Tá vendo? A gente não deve se intrometer, filho. Não. Depois a própria mãe, a mãe biológica da menina falecida, apareceu pra ela, pra irmã, né? E falou, olha, não vai falar nada. Ela tá tratando a minha filha exatamente como eu trataria, tá? Então, tipo, não se meta. Não se meta. Eu acabei com o gás também, tá? Só pra avisar, só pra eu vir aqui te dar o recado. Eu entendi o recado, né? Deixa cada qual com o seu cada qual, cada um se entende, então deixa a educação lá com elas, se elas se dão bem assim, deixa assim, por mais que a gente não ache certo. Eu acho que isso a gente deve levar até pra vida, né? Às vezes você não concorda. Ai, mas fulano é muito mole com os filhos. É os filhos dele? Eles se dão bem? É ela que vai... Então, que vivam lá. Ai, fulano é muito rígido com os filhos. Faz isso, faz aquilo, não precisa... É a vida deles, é assim que eles se dão certo. Então, filho, fica na sua. Você é assim com os seus, se dá certo assim, assim, assado, né? Então, eu acho que dependendo tem coisa. E aí o próprio espírito foi lá falar. Bom, próximo relato. Antes, vou beber uma aguita. A entidade. É uma moça que nos conta. Aconteceu com os meus avós pouco depois deles se casarem. Eles moravam em uma cidade pequena onde as notícias circulam rápido. Naquela mesma cidade morava um militar com sua esposa. Em sua casa havia uma empregada doméstica diariamente. Certa vez, chegou aos ouvidos dos meus avós que na casa desse militar estavam acontecendo coisas sobrenaturais. A cidade toda já estava sabendo e ficavam na porta da casa, querendo ver alguma coisa. Olha só. Bom, a notícia era de que dentro da casa dele estavam voando pedaços enormes de blocos de pedra, algo assim. Eu não me lembro ao certo. De qualquer forma, essa era a notícia que corria na cidade. Ninguém do lado de fora jogava nada dentro da casa. Essas pedras, vamos dizer assim, apareciam do nada e se chocavam contra qualquer coisa que estivesse à frente. Parede, fogão, panela, armário, mesa ou até mesmo uma pessoa. O militar estava literalmente perdendo a sua sanidade mental por conta disso. Até que a minha avó convidou meu avô para ir até lá. Eles disseram que eram espíritas, para poderem entrar. Ao entrar, minha avó já avistou as pedras voando de um lado para o outro. Eram várias, vinham de todos os cantos, até dentro do guarda-roupa tinha pedra. Então meus avós mandaram demitir a empregada. E assim foi feito. E por incrível que pareça, após a empregada ir embora, todos os problemas acabaram. Nada mais aconteceu. A família se mudou para longe, mas infelizmente ele, o militar, não melhorou. Sua sanidade mental era zero. O que pode ter sido isso? Uma entidade ou alguma outra coisa? Eu só sei que tinha algo a ver com a empregada. Peraí, eles eram mesmo espíritas, certo? Porque ela falou, eles disseram que eram espíritas para poder entrar. Mas pelo jeito eles eram... Então o que aconteceu? Seus avós eram espíritas e lá dentro eles perceberam algo, sentiram algo com a empregada. É isso? Alguma coisa que vem dela. Eles sentiram isso e deram a dica pro cara. Demite, tira a empregada da casa. E deu certo. Quantos anos tinha essa empregada? Pelo que ela estava passando? Porque isso pode ser um fenômeno poltergeist. E ele pode vir de uma jovem garota, né? Que às vezes está passando por algum problema emocional, alguma coisa assim. Então, vá saber se essa mulher, moça, eu não sei, que estava trabalhando lá, estava passando por isso e ali ocorria esse fenômeno por conta dessa garota. Porque às vezes nessas épocas ainda, para ser empregada na casa de alguém, não se tinha idade muito avançada, não. A minha mãe, com 14 anos, trabalhava assim na casa de família. Então, é essa, justamente 14, 16, a idade onde essas coisas podem acontecer.
Às vezes eu não sei pelo que ela estava passando, ou que mais que tem, que caroço que tem a mais embaixo desse angu, não é? Para provocar essas coisas. Simplesmente uma facilidade, eu não sei como dizer, da moça que trabalhava lá. Fato é que tinha relação com ela, porque se ela foi embora, acabou. Então, acho que era ligado realmente a ela. É um fenômeno poltergeist. Bom, próximo relato. Palhaço no quarto da minha avó. Não sei se é moço, se é moça, enfim. Era mais ou menos umas 6 horas da tarde quando estávamos todos sentados em frente à casa da minha avó. Quando o meu primo, fulano, começou a falar coisas de terror, até mesmo tirando sarro de algumas situações. Então a minha avó disse: "Não brinque com essas coisas, elas podem estar te ouvindo nesse exato momento." Foi aí que ela perguntou se nós queríamos ouvir uma situação que aconteceu com ela há poucos anos atrás. E todos respondemos, é claro que sim. Ela disse que em uma determinada noite do mês de agosto, fez uma noite muito feia, com fortes chuvas e muitos trovões. Para mim essas noites são lindas, adoro. Com fortes chuvas e muitos trovões, e logo ela quis ir dormir. Ela dormia em uma rede. Quando entrou no quarto, sentiu um calafrio muito grande e logo ficou toda arrepiada. Ela entrou e deitou em sua rede. Minha avó é muito religiosa e sempre, antes de dormir, reza vários terços para a família. Mas naquela noite ela acabou dormindo com o terço na mão. Era mais ou menos umas 4 da manhã quando ela acordou com uma forte risada. Ela acordou toda assustada, pois não tinha ninguém dentro do quarto e ela sentiu um corpo bem ao lado de sua rede. Aquela pessoa não parava de rir, tipo debochando, sabe, da minha avó. Quando ela foi olhando para aquela coisa que estava rindo, foi reparando que tinha um cabelo verde dos lados, mas um pouco careca no centro da cabeça. Usava uma roupa vermelha e branca. Aquilo era um palhaço? Muito dos assustadores, diga-se de passagem. Minha avó só pensou em repreender o palhaço. Quando puxou e levantou o terço em sua mão, o palhaço começou a falar coisas muito estranhas que ela não conseguia entender. Minha avó, nesse momento, começou a rezar um salve rainha. Depois disso, o palhaço deu uma única risada, muito, muito alta, e depois sumiu. Se transformou tipo uma fumaça preta. Logo depois, ela não se lembra de mais nada. Só lembra que no outro dia ela acordou com uma forte dor de cabeça. Na verdade, sem explicação. Olha, eu acredito nessa história da minha avó, pois ela não é de contar mentiras. E no momento que ela estava contando, olha, dava para ver que ela estava com um pouco de medo. Mas aí eu achei que fosse um exemplo de que ela falou, não brinque com essas coisas porque elas podem estar te ouvindo nesse exato momento. Eu achei que ela tinha brincado com alguma coisa e por isso a aparição aconteceu. Mas não, ela estava lá de boa rezando, não tinha feito nada e mesmo assim apareceu um palhaço. Por que um palhaço? Ela tinha medo de palhaço? O espírito tomou a forma do palhaço pra assustar ou pra... não sei. Palhaço pode ser, né? Você virar e ver um palhaço na beira da tua cama dando risada, isso é um pouquinho assustador. Um pouquinho. Dá pra dar uma... ele... se ele se transforma num palhaço, ele acerta ao assustar qualquer um, eu acho. Bom, próximo relato. Bebê recém-nascido morto assombrou meu avô. É uma moça que nos conta. Os meus avós tinham 2 casas, uma no interior e outra na cidade. Um dia meu avô ficou na casa do interior e a minha avó foi para a casa da cidade arrumar algumas coisas. Meu avô fez o que tinha que fazer de dia, foi comprar umas coisas e voltou para casa quando já estava escurecendo. Chegando em casa, ele ouviu um barulho dentro de casa e ficou muito surpreso, pois era o choro de um bebê, que não parava de chorar. Então ele abriu a porta e, para surpresa dele, não tinha ninguém. Mas o choro não parava. Tinha uma porta entre a sala e a cozinha. Essa porta estava fechada e o choro vinha de lá.
mas a porta estava trancada, só que ele não tinha deixado trancada. Como a casa era bem simples, a passagem por baixo da porta era um pouco grande, então meu avô enfiou a mão embaixo da porta para ver se encontrava a chave. Porém, ele acabou congelando dos pés à cabeça e se arrepiando todo, pois assim que ele colocou a mão embaixo da porta, ele sentiu uma mãozinha pequena bem gelada. Ele soube com certeza que aquela era a mão do bebê que estava chorando. Até então o choro não tinha cessado. Puxou a mão na hora, puxou a mão dele na hora, assim, né? Então meu avô começou a procurar a chave, desesperado para abrir a porta, pensando que alguém tinha largado um bebê lá, abandonado, sei lá. Ele foi colocando a mão em tudo, como estava escuro, né? De repente, em cima da mesa, ele sentiu aquela mãozinha gelada de novo, tocando a mão dele. Mas como aquele bebê teria ido parar em cima da mesa, se era um bebê e a porta estava trancada? Então, com muito medo, meu avô correu na casa do padre e pediu uma orientação. Contou o que havia acontecido e o padre disse a ele que provavelmente essa criança era um bebê que morreu assim que nasceu e que não foi batizado. Ele falou que meu avô teria que fazer uma oração, rezar não sei quantos Pai Nossos, não sei quantas Ave Marias lá. Então meu avô pegou o terço, voltou para casa e o choro ainda não tinha parado. Ele procurou de onde estava vindo o choro e dessa vez vinha de fora, lá debaixo do pé de cajarana, que é uma fruta típica do Ceará. Ele se ajoelhou e começou a rezar o que o padre mandou. Ele foi rezando, rezando e o choro foi parando, parando até cessar. Mas como não tinha terminado ainda a oração, meu avô continuou rezando até acabar tudo que o padre mandou, para não correr o risco daquilo voltar, porque ele estava com muito medo. E desde então, nunca mais ele ouviu aquele choro que arrepiava. Credo, gente, mas eu fico assim, duro acreditar que uma criança inocente, por não ter sido batizada, e se ela é de outra religião? Todas vão ficar no limbo se morrer? Ou o quê? Sabe? Então eu não sei bem o que é isso. Não duvido que aconteça. Houve choro de criança. Mas eu penso, será que realmente é uma criança que apenas morreu antes de ser batizada? Ou é o choro de uma criança que foi retirada antes de nascer? Aí sim eu entendo a possível perturbação. Não sei, né? Bom, próximo relato. Feitiço Tritão Sereia. É um moço que nos conta. Eu me interessei muito por feitiços e comecei a pesquisar sobre eles. Um feitiço em especial me chamou a atenção, que foi um feitiço para se tornar uma sereia ou um tritão. Tinha que ser feito na véspera de uma lua cheia e precisava de um símbolo, um colar, um anel, etc. E tinha sintomas como a pele da mão descascar, as pernas doerem, entre outros. Então, na véspera da lua cheia, quando deu meia-noite, eu saí de casa e fiz tudo o que o feitiço pedia. Depois de ter feito isso, entrei. Como tenho o costume de tomar banho tarde, fui e tomei o meu banho e não tirei o símbolo que eu usei, que foi um colar. E depois disso, fui dormir. Eu não dormi a noite inteira. Eu tenho 2 gatos e os 2 ficaram na janela do meu quarto miando, querendo entrar a noite inteirinha. No outro dia, meus pais e meus avós estavam comentando que não conseguiram dormir também. E eu sentia uma energia, mas não era ruim. Só que eu não sabia se era boa também. Então, no decorrer do dia, depois de ter ajudado nas tarefas de casa, eu saí e sentei na cadeira do quintal, no fundo da minha casa, e tomei um susto. Meus gatos vinham nas minhas pernas e começaram a lamber. É nojento, mas foi o que aconteceu. Mesmo assustado, não dei muita importância, até que aconteceu um dos sintomas comigo: sentir fraqueza nas pernas ao tocar na água. Eu quase caí no banho.
Então aconteceram outros 2 sintomas: as minhas mãos descascando e dores nas pernas. Esses últimos só na sexta-feira 13 dia da lua cheia. Bom, até agora, quando eu toco na água, eu sinto fraqueza nas pernas e meus gatos ficam cheirando e lambendo muito. Até meu cachorro fica me olhando diferente, sabe? O feitiço dizia que demoraria até a próxima véspera de lua cheia para aparecer a cauda. Até lá, eu sentiria os sintomas. Então, estou sentindo e também esperando, ansioso. Olha, eu acho que as coisas não acontecem assim, porque senão a gente ia ter muita sereia no banheiro de casa, nas piscinas, não é? Eu penso que, será que isso, por você estar querendo muito essa situação, às vezes, isso causa um efeito, assim como existe gravidez psicológica, onde a barriga realmente começa a crescer, onde você realmente consegue até gerar leite, tudo por conta, e você não tem bebê algum dentro de você, mas você sente todos os sintomas de alguém que está grávida. A gravidez psicológica. Então eu acho que assim como uma gravidez psicológica pode acontecer também de uma pessoa acreditar que está tendo sintomas de que está virando uma sereia. Enfim, mas eu acho difícil isso acontecer, porque, né, lobisomem vai lá, lobisomem a gente viu que o negócio acontece, agora sereia tem poucos relatos, né, não sei. Olha, eu não sei, é minha opinião. Eu acho que não é tão simples assim. Qualquer um ir lá, fazer um ritual e aí pronto, vira o sereia Eu não sei se é isso. Não duvido que você tenha sentido, não duvido disso daí. Mas tem que ver bem se não é algo que pode ser psicológico, entendeu? Sentir todos os sintomas que estavam descritos. Eles descreveram e você sentiu. Por, às vezes, tá querendo muito que aquilo aconteça. Entendeu? Agora, se caso virar, tira uma foto e manda pra gente, tá? Bom, próximo e último relato da noite. O rato na gaveta. Ih, pronto, já deu a assombração. Não, eu não ligo pra rato, gente. Quer dizer, é lógico que eu não quero rato andando nas minhas gavetas, né? Mas assim, eu não tenho medo de rato. Não sei, de repente, aquelas ratazanas, se elas me morderem, dependendo do lugar, eu acho que até dá um nojinho, um medinho. É porque toda a minha vida eu só me deparei com ratinhos tão fofos. Eu morro de dó, não consigo matar. Eu quero tirar eles de lá, mas... então, vamos ver. O rato na gaveta. Eu sei que eles passam doenças e tudo mais, mas... Bom, o rato na gaveta. É uma moça que nos conta. A minha mãe sempre gostou de dormir tarde e nessa época não era diferente, e é assim até hoje. Naquela noite, como de costume, os meus avós foram dormir e ela ficou acordada até mais tarde, e quando foi se deitar já era madrugada, tipo nós. Mas naquela noite havia um barulho que vinha da gaveta do criado mudo, que não a deixava dormir. Sempre que ela estava prestes a cair no sono, o barulho de algo se mexendo dentro da gaveta a despertava. Ela pensou que fosse um rato e, após algum tempo, resolveu abrir a gaveta para resolver logo o problema, já que não ia conseguir dormir com aquilo de jeito nenhum. Minha mãe abriu a gaveta, vasculhou lá dentro, retirou todos os objetos e não encontrou nada que pudesse produzir o tal barulho. Pensou que o rato devia ter se assustado com o movimento e fugido. Então se deitou na cama novamente, certa de que agora ia conseguir dormir. Mas ela estava enganada. Assim que começou a pegar no sono, o barulho na gaveta a atrapalhou de novo. Já cansada, minha mãe resolveu ir na cozinha e tomar um copo d'água com açúcar para se acalmar e conseguir dormir, apesar do barulho. Nessa caminhada até a cozinha, ela passou pela sala de estar e, nesse momento, alguma coisa passou correndo em cima dos seus pés, tipo um rato mesmo. Ela olhou rápido na direção que aquela coisa tinha ido, que era perto do suporte onde ficava o telefone. Claro que nessa época o telefone era daqueles que tinham fios e, quando retirados da base, perdiam o contato, não recebendo mais ligações. Minha mãe não viu bicho nenhum, mas percebeu que o telefone estava fora de lugar. Então ela o colocou de volta na base. Nesse momento o aparelho começou a tocar, exatamente
A hora que ela colocou na base, começou a tocar. E minha mãe atendeu. Era o tio dela. Um tio dela. Ele disse que estava há algum tempo tentando ligar para avisar sobre a morte de algum parente, mas o telefone só dava ocupado por estar fora da base. Após saber da notícia, minha mãe tomou sua água com açúcar e foi se deitar. O barulho da gaveta parou e nunca mais ela ouviu. A minha mãe não se lembra muito bem os detalhes dessa história, não lembra que parente exatamente que morreu, nem se ela acordou meus avós para contar a notícia ou que horas precisamente isso aconteceu. Mas hoje em dia ela não acredita que era um rato que fazia o barulho, e sim esse parente querendo avisar de sua morte, e a incomodou porque ela era a única acordada na casa ainda. Ah, entendi, meu Deus do céu, já pensou, dormir mais cedo, né? Vamos dormir mais cedo. Mas então, aí a gente pensa o seguinte, alguém esqueceu o telefone fora do gancho, será? Ou às vezes bateu no fio e deu uma puxada, sei lá, esqueceu o telefone fora do gancho, e aí por isso eles não estavam conseguindo avisar e o espírito deu um jeito de fazer ela acordar e ver que o telefone estava fora do gancho, entendeu? Não deixava ela dormir para ela poder pôr o telefone no gancho e então receber a ligação. Ou algum outro espírito, sei lá, tirou um zombeteiro, tirou do gancho para ela não receber a ligação. E aí outro espírito foi lá e falou, vamos incomodar, vamos acordar para ela ver que tá fora do gancho, né? Mas acontece que foi estranho o barulho incomodar até ela decidir levantar e depois o barulho nunca mais acontecer, né? Então, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês. Fiquem ligados que logo mais tem mais relatos. Não se esqueçam do like. Beijos pra vocês e fui!